Olá, você já perdeu tempo com coisas secundárias e quando percebeu aquilo que de fato era importante, acabou passando batido? Me responde, deixe aí nos comentários, comente como é que foi a sua experiência. Pois bem, isso também aconteceu na Bíblia e eu quero te contar essa história. Mas antes, deixa eu te falar, você está no canal do Hangar 6, Instituto Cristão de Educação e Cuidado, onde nós promovemos conhecimento bíblico à luz das Escrituras de um jeito mais simples, trazendo para o nosso dia a dia princípios, valores, conceitos que vão nortear a nossa vida como um todo, seja profissional, ministerial, familiar, na educação de filhos. Bom, enfim, participe, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, assine as notificações para você ser informado todas as vezes que sair um vídeo novo. E nós estamos na série Conselhos de Jetro. E para isso nós vamos ler o texto de Êxodo 18, verso 17 em diante, um texto que nós já lemos, já comentamos sobre. Essa é a segunda chave espiritual, né? O conselhos, 4 conselhos aqui como chaves para a liderança cristã. E se você não viu, volta aí no canal, entra no canal e acha a nossa primeira vídeo que falamos sobre a importância de ter humildade e saber que não somos autossuficientes. Reconhecer os nossos limites pessoais, reconhecer as nossas vocações também e os dons. E hoje nós vamos falar sobre algo muito curioso, que é sobre prioridades e gestão de tempo. Quando pensamos no ambiente corporativo, a gente ouve isso muito claramente. Gestão de tempo, gestão de projetos, você tem ali uma questão de prioridades. Mas quando nós pensamos no ministério, na vida da igreja, nem sempre nós observamos e temos até um certo preconceito em tratar desses assuntos. Por isso que nós vamos aprender e perceber à luz das Escrituras essas verdades. O texto diz assim, vamos pegar aqui para nós acompanharmos. Êxodo 18, verso 17. Respondeu o sogro de Moisés, que é Jetro, era um sacerdote. Ele, vendo o que Moisés estava fazendo, ele diz o seguinte: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Aí entra hoje o verso 19 e 20 que nós queremos trabalhar. Agora, ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Verso 20. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Vamos nos ater apenas a esses 2 versos, pegar nossa cola aqui. Então a lição prática que nós falamos no encontro anterior, no nosso vídeo, é entender as limitações, dividir responsabilidades, depender da graça de Deus e também estar aberto para ouvir pessoas. Todos nós temos limites e liderança sem limites é uma liderança sem saúde para si e para os demais. Conselho, a segunda chave para a liderança cristã que Jetro estabelece é priorizar o papel espiritual sobre o administrativo. O texto diz assim, olha, seja você o representante do povo diante de Deus e leva você as causas desse povo para Deus. E antes disso, Jetro é muito cuidadoso em dizer, agora ouça-me, para um pouco. Preste atenção, sai do automático, esteja atento, aberto, receptivo. Eu lhe darei um conselho, e aqui ele é muito prudente. Ele sabe e reconhece que Moisés é o líder levantado por Deus. Por isso aqui ele estabelece com humildade essa sugestão, olha, eu quero te dar um conselho. E que Deus esteja com você. Que Deus continue usando a sua vida. A proposta não é substituir você, é assumir o seu lugar. Não quero o seu lugar. A proposta aqui
eu quero que Deus continue te abençoando e, além de tudo que Ele já fez, Ele possa fazer muito mais. Agora você pode me ouvir? Deixa claro aqui o respeito pela autoridade, o reconhecimento da vocação, mas também esse posicionamento de Jetro em querer ajudar. E o verso 19, ele vai dizer isso que a gente leu aqui: seja você pelo povo, o representante do povo diante de Deus. A expressão hebraica aqui, seja você pelo povo diante de Deus, que é uma tradução melhor do que seja você o representante, ela define o papel sacerdotal e intercessor do líder. O que é que Jetro está dizendo? Olha, antes de se preocupar com as questões civis, antes de se preocupar com o administrativo, Deus chamou você e você deveria se preocupar com duas prioridades: interceder, o aspecto da oração, de estar diante de Deus pelo povo, e o papel de docência, o papel do ensino. Então, quando nós paramos para pensar nisso aqui, nós temos que olhar que ainda hoje, por conta das demandas, a correria da vida e todos os desafios que um pastor ou um líder de ministério vive na igreja, ele pode esquecer as suas prioridades por conta das atividades. De fato, os problemas sempre são muitos. Pense comigo que se você lidera 5 pessoas, você está dizendo de 6 indivíduos, você e mais 5 que têm as suas demandas, as suas necessidades, seus medos, seus desafios, seus pecados para lidar, os propósitos de Deus para vivê-los. Então é algo muito sério. A gente está falando de 5 e multiplica isso para 100, para 500, para 1000 pessoas, isso só vai se amplificando. Os problemas, eles também aumentam à medida que aumenta a quantidade de pessoas. E é por isso que não podemos esquecer as prioridades. Gestão daquilo que vem como primordial. Historicamente, o foco e o papel do líder judaico, o líder israelita, era revelar a vontade de Deus ao povo. Não era apenas resolver questões civis, problemas, conflitos interpessoais. Fulano está comentando que não gosta do maná. Está se levantando aí um motim por causa de Arão. Estão achando aí que a questão é muito familiar. E aí, o foco não é apenas esses conflitos relacionais, mas o foco em toda a Escritura Sagrada é revelar princípios, valores e vontade de Deus para o povo. E o próprio Cristo, quando vem, ele vem para isso, para revelar a vontade de Deus. Isso nós vemos em toda a Escritura, sejam patriarcas, profetas, seja o próprio Cristo, sejam os discípulos, os apóstolos, os pais da igreja, eles sempre focaram em revelar a vontade de Deus ao seu povo. E é isso que nós não podemos perder de vista. Moisés se perdeu na gestão dos problemas, naquela administração, focou naquilo que era secundário e aquilo que outra pessoa poderia fazer. Quantas vezes nós temos lideranças que chamam pessoas para lhes auxiliar, mas não entregam a elas uma certa autonomia, claro que supervisionada, acompanhada, orientada, e aí fica se preocupando com tudo. Então eu sou pastor, e aí eu levanto um presbítero para cuidar de um grupo de homens, mas eu não libero esse irmão, eu não abençoo, não oriento, e digo, meu filho, vá com Deus, seja, como Jetro diz, né, que Deus esteja com você, vá em frente, e aquilo que você precisar de suporte, estarei aqui
vamos lembrar da prestação de contas, mas segue, faça o que Deus colocou no seu coração dentro dos parâmetros que nós estabelecemos aqui como ministério, como igreja. E aí, o que acontece? Você não permite que aquele presbítero, aquele obreiro, aquele líder ou pastor ou uma irmã se desenvolva e você vai minando a confiança, vai minando o entusiasmo e eu vou ficando sobrecarregado com tudo, porque eu tenho que me preocupar com o estacionamento, com a manutenção e a limpeza do banheiro, eu tenho que me preocupar com a irmã do ciclo, com o ciclo de oração. Então eu não confio em pessoas e aí eu fico preso, amarrado em questões secundárias que vão roubando o nosso tempo, vão roubando as nossas prioridades e aquilo que a gente deveria fazer a gente não faz. Qual que é a grande lição prática nisso aqui? É que se Moisés tivesse focado em ensinar o povo a respeito dos princípios, valores e palavra de Deus, se ele estivesse focado em orar pelo povo diante de Deus, apresentar as queixas desse povo diante do Senhor, você concorda que com o passar do tempo os problemas diminuiriam porque eles teriam uma clareza da vontade de Deus e o Espírito de Deus convencendo esse povo com relação aos princípios, a essa normativa da palavra para a vida, para os relacionamentos, para o casamento, para a criação de filhos? Então, o que acontece? Sem esse ensino, o povo com certeza se perderia cada vez mais e os problemas tenderiam a aumentar cada vez mais. E é exatamente esse o retrato de muitas igrejas que poderiam ter avançado, crescido, multiplicado e ido muito mais longe na expressão do evangelho na comunidade onde ela está inserida, no bairro, na cidade, mas por ficar preso, essa liderança presa, centralizadora, perdendo-se em prioridades, perdendo-se na gestão do tempo, porque vamos lá, todos nós temos um tempo específico para exercer a nossa vida como marido, como pai, como profissional, como ministros da palavra, como servos do Senhor. Nós temos um tempo. E esse tempo está dentro dessas 24 horas. Se eu gasto tempo com coisas secundárias, eu deixo de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer com excelência. Então a grande chave que Jétro está trazendo aqui nesses versos 19 e 20 é: priorize o papel espiritual sobre o administrativo. A liderança cristã deve priorizar o ministério da oração e da palavra. É por isso que estamos percebendo igrejas fracas, desnutridas, igrejas que estão raquíticas, onde a falta do poder de Deus e a falta da ação de Deus. Agora, isso é resultado de pouca oração, pouco ensino da palavra, e aí os problemas tendem a se sobressair. Quando nós lemos em Atos, capítulo 6, o verso 4, especificamente, há um problema ali naquela comunidade resultante do crescimento. A igreja estava crescendo, pessoas não estavam sendo atendidas nas suas necessidades. A queixa chega para a liderança e a liderança diz o seguinte, entendendo esse princípio: olha, vamos levantar pessoas para atender essas demandas. São demandas importantes, precisam ser atendidas. Vamos ouvir essas queixas, vamos ouvir as reclamações. Aqui, a partir de Jétro, vamos ouvir os conselhos. Estejamos abertos para ouvir, para perceber as necessidades não supridas. E aí os discípulos, eles falam o seguinte: olha, escolham homens, eles dão os critérios, a igreja, a partir daqueles critérios, elege ali os primeiros diáconos. Mas fica claro, nós vamos nos ater à oração, ao ensino e à pregação da palavra de Deus. Você que é líder, preste bem atenção, nós precisamos voltar àquilo que é essencial. Precisamos
retornar a essa vocação que Deus nos chamou e deixar e permitir que o Senhor levante pessoas para fazer aquilo que nós não fomos chamados. Ser corpo, e essa é uma das ilustrações que no Novo Testamento nós temos claramente tratando da igreja como um corpo, somos compostos por membros distintos, cada um com a sua importância, o seu valor, mas também a sua forma de atuação. Quem foi chamado nessa ideia ilustrativa de corpo, quem foi chamado para o evangelismo, se dedique ao evangelismo. Quem foi chamado para a hospitalidade, siga acolhendo pessoas. Quem foi chamado para a oração, para o ensino, para a pregação, para ser enviado como missionário, não queira fazer outra coisa. E muito menos tente diminuir o outro achando que dá conta de tudo. A liderança, você, eu, nós precisamos priorizar aquilo pelo qual fomos chamados. Ouça pessoas. O fato de Deus ter falado comigo, com você, ou mesmo ter se manifestado na sarça ardente, o fato de Deus ter feito muitas coisas, ou estar fazendo algumas coisas por seu intermédio, não significa que eu sou suficiente. Não significa que eu não deva ouvir conselhos. Não significa que eu não corra o risco de perder as prioridades. Esse texto, em momento algum, ele diminui Moisés como grande homem de Deus. Não. Mostra que é um ser humano que precisa da graça, precisa dessa revelação da vontade de Deus. E por isso nós precisamos somar hoje essa humildade com a priorização da vocação. Antes de tomar decisões, busque a Deus, busque o Senhor, ouça conselhos e foque naquilo que Deus te chamou para fazer. Se esse vídeo te fez pensar, refletir sobre a sua liderança cristã, sobre o seu papel, talvez como marido, e você diga assim, professor, pastor, eu não sou um obreiro ainda, eu sou apenas um pai, um marido. Lembre-se disso. Essa também é uma santa vocação. Cuidar de pessoas preciosas para Deus. Inculcar na criança o caminho que deve andar. Lembre-se disso e abençoe pessoas compartilhando esse vídeo, encaminhe para os líderes da sua igreja, para pessoas que precisam ouvir e, quem sabe, repensar a sua liderança cristã. Deus te abençoe, deixa aqui os seus comentários para nós melhorarmos. Escreve aí se está sendo edificante, o que pode melhorar, o que você gostaria de acrescentar. Deus te abençoe e tenha uma excelente semana.